Amigos, meu nome é Vinícius Talon e a morte da vítima gera alguma consequência para o processo penal? Tem alguma relevância quando a vítima morre durante a tramitação de um processo penal? Isso gera a extinção da punibilidade ou a perempção? Isso é muito importante porque normalmente tratamos apenas da morte do réu, que é uma causa extintiva da punibilidade, como muito bem sabemos. Quando o réu morre durante a tramitação do processo ou antes do processo também, é possível se reconhecer a extinção da punibilidade porque não há fundamento para que aquele processo tramite até o final, considerando que não haverá a aplicação de uma pena. Então ocorre a extinção da punibilidade. Há, contudo, advogados que defendem até a continuidade do processo até a sentença para tentar uma absolvição, considerando que a absolvição diria que aquele réu era inocente. E no caso de uma extinção da punibilidade, é na verdade um não julgamento do mérito, um não julgamento sobre ser culpado ou inocente. Isso é muito comum, principalmente quando se trata de réu famoso, réu que tinha alguma memória, algum nome, alguma fama e, portanto, a família gostaria que fosse reconhecida a inocência e não apenas que o processo encerrasse em razão da morte desse réu. De qualquer forma, aqui estamos tratando da morte da vítima. E é óbvio que, dependendo do caso, a morte da vítima pode ter relevância penal. E aí não estamos falando de relevância processual penal. A morte da vítima, por exemplo, numa tentativa de homicídio, algo que começou com a tentativa de homicídio, a vítima ficou no hospital e veio a falecer no hospital em razão daquilo que aconteceu anteriormente, do crime praticado, faz com que aquele fato que antes era encarado como uma tentativa de homicídio passe a ser um homicídio consumado. Então, tem essa alteração quando ocorre o resultado morte em decorrência da prática do crime. É uma alteração quanto à definição do tipo penal. Nesse caso, deixará de ser tentado para ser consumado. Mas quanto ao processo penal, as consequências são diversas dependendo da espécie de ação penal que estamos tratando. Na ação penal pública, por exemplo, é irrelevante a morte da vítima para a tramitação do processo. Não vai afetar a tramitação do processo a morte da vítima, tanto que, no caso do homicídio consumado, a vítima morreu e, portanto, o processo vai prosseguir independentemente de qualquer concordância da vítima ou dos seus familiares ou participação de algum legitimado para representar a vítima no processo. Isso é irrelevante. Em casos como homicídio, roubo, furto, que são de ação penal pública incondicionada, a morte da vítima não tem nenhuma relevância para a tramitação do processo. Não gera extinção da punibilidade, não depende de nenhum ato da família, não depende de nada. O Ministério Público vai apenas constatar se aquela vítima que faleceu já falou no processo ou não, ou se ainda não tinha falado no processo. Então, se tem algum depoimento, se aquela vítima contribuiu para o processo, isso será mencionado no processo e nada mais. Não terá relevância processual, portanto, a morte da vítima no caso de ação penal pública incondicionada. Na ação penal pública condicionada à representação, se já foi feita a representação, é irrelevante a morte da vítima. Então, num crime de ameaça, por exemplo, digamos que houve uma ameaça, a vítima representou e depois aquela ameaça se consumou. Alguém praticou um homicídio e matou a vítima. Portanto, quanto ao homicídio, ação penal pública incondicionada não depende da vítima para nada quanto à tramitação do processo. No caso da ação penal pública condicionada à representação, que é a ameaça, se já houve essa representação, então também não há nenhuma consequência na morte da vítima. Isso não vai alterar o processo, não vai alterar o trâmite do processo, não vai depender da participação de nenhum legitimado para fazer qualquer coisa nesse processo penal, considerando que o impulso será dado pelo Ministério Público nessa ação penal. Sendo a ação penal pública condicionada ou incondicionada, a morte da vítima não tem relevância depois que já foi iniciada a ação penal.
Outra situação diz respeito às ações penais privadas. Nesse caso, a ação penal privada é promovida, como sabemos, mediante queixa pelo ofendido, pela vítima, portanto, ou por quem tenha a qualidade para representar essa vítima, como diz o artigo 30 do Código de Processo Penal. Mas, no caso de falecimento da vítima, há uma necessidade de atuação dos legitimados, aquele rol que está descrito no artigo 31 do Código de Processo Penal. Portanto, se a queixa ainda não foi oferecida e a vítima morre, nesse caso, quem tem legitimidade para oferecer a queixa dessa ação penal privada são, portanto, aqueles legitimados do artigo 31 do CPP, que são o cônjuge, o ascendente, o descendente ou irmão. E eu defendo que onde estamos lendo cônjuge no artigo 31, devemos ler também, por equiparação, que é possível ao companheiro ou à companheira o oferecimento de queixa-crime em caso de morte do ofendido. Portanto, é uma forma de interpretar constitucionalmente essa legitimidade para oferecer a queixa-crime. Assim, se a ação penal privada ainda não teve início, se aquele processo por injúria, por exemplo, ainda não teve início e ocorreu a morte da vítima, a legitimidade para oferecer a queixa-crime passa para esses legitimados do artigo 31 do CPP, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, e podemos ampliar também para o companheiro por equiparação, por isonomia em relação àqueles que são casados. Então, quem também tem união estável, apesar de não haver essa previsão legal, também deveria ser admitido para oferecer a queixa-crime. E o que ocorre quando o ofendido, quando a vítima morre durante a ação penal privada? Também temos consequências diversas aqui. Uma coisa é o que eu acabei de falar, se a ação penal privada ainda não teve início. Nesse caso, então, se a queixa ainda não foi oferecida, a legitimidade passa para aquelas outras pessoas, aqueles legitimados que eu mencionei, que podem ou não oferecer a queixa-crime. Também não há uma obrigação, um dever legal. É algo facultativo. Tem discricionariedade para oferecer a queixa-crime ou não. E se a vítima morre durante a tramitação de um processo que é de ação penal privada, vamos pegar novamente o exemplo da injúria, digamos que a vítima morre durante um processo que ela deu início, uma ação penal que ela deu início e que tem como objeto a injúria. As consequências são diversas, dependendo se é ação penal privada por excelência, aquela essencialmente privada, ou se é uma ação penal privada personalíssima. Porque se for ação penal privada personalíssima, ocorre a extinção da punibilidade. E no Brasil, no nosso Código Penal, temos um exemplo de ação penal privada personalíssima, aquela que somente a vítima pode dar início à ação penal, promover a queixa-crime e continuar dando tramitação àquele processo. Somente um caso de ação penal privada, que é o do artigo 236 do Código Penal, que trata do induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento para o casamento. Nesse caso, somente a vítima pode dar início ao processo, oferecendo a queixa-crime, e também dar prosseguimento a esse processo. Portanto, é uma ação penal privada personalíssima, não ocorrendo uma sucessão processual. Se a vítima morre nesse tipo de processo, ocorre a extinção da punibilidade, porque os legitimados para promover a queixa-crime não podem continuar esse processo. É algo que portanto, incabível. Não podem continuar dando tramitação a esse processo que trata de uma ação penal privada personalíssima. Entretanto, nas outras hipóteses de ação penal privada, portanto, fora desse caso de ação penal privada personalíssima, e também quando não se trata da ação penal privada subsidiária da pública, que aí o Ministério Público vai dar impulso, caso entenda que situação de dar prosseguimento ao processo penal. Fora desses casos, na ação penal privada normal, a ação penal privada simples, por excelência, como a da injúria, temos que
a morte da vítima, em caso de falecimento do ofendido, é possível o reconhecimento da perempção, que é uma extinção da punibilidade, uma causa extintiva da punibilidade, se no prazo de 60 dias não for realizada a habilitação processual de algum daqueles legitimados que eu mencionei anteriormente. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, e também podendo ampliar, ainda que não previsto na lei, para aqueles que são companheiros ou companheiras. Então, nesse caso, repito, na ação penal privada, por excelência, fora da ação penal privada subsidiária da pública, fora da ação penal privada personalíssima, em todos os outros casos de ação penal privada, ocorrendo a morte da vítima, a família, esses legitimados, têm um prazo de 60 dias para fazer a habilitação no processo penal. Se não fizerem essa habilitação no processo penal, deve ser extinta a punibilidade em decorrência da perempção. E essa extinção da punibilidade pode ser declarada até de ofício, não é algo que necessite do pedido da defesa. O juiz, o Ministério Público podem, analisando aquele processo, vendo que ocorreu a morte da vítima e não houve uma habilitação processual, podem, no caso do Ministério Público, requerer e, no caso do juiz, decidir pela extinção da punibilidade em decorrência da perempção pela falta de habilitação processual no prazo de 60 dias após a morte da vítima que promovia essa ação penal privada. Portanto, era o principal interessado no prosseguimento daquele processo penal, e se a família, os legitimados, não se habilitaram, entende-se que houve desinteresse no prosseguimento desse processo. O artigo 60 do Código de Processo Penal é o dispositivo legal que trata da hipótese, dessas e de outras hipóteses de perempção no processo penal. Portanto, leiam o artigo 60 do Código de Processo Penal, que vai ajudar a entender um pouco mais sobre a perempção. Dessa forma, em virtude da perempção, ocorrerá a extinção da punibilidade somente nesse caso, quando a ação penal é privada, não sendo privada personalíssima, não sendo privada subsidiária da pública, e quando não há habilitação dos legitimados para o prosseguimento do processo. Assim, temos, em suma, que as consequências da morte no processo penal são diversas. No caso da morte do réu, ocorre extinção da punibilidade. No caso da morte da vítima, depende do tipo de ação penal, depende da espécie de ação penal. Se é ação penal pública, é irrelevante. Se é ação penal pública condicionada, é irrelevante também, caso já tenha sido feita a representação. Se é ação penal privada personalíssima, ocorre a extinção da punibilidade, porque não há possibilidade de legitimados darem prosseguimento ao processo. Se é ação penal privada subsidiária da pública, o Ministério Público vai continuar prosseguindo com o processo, ou vai entender que não é caso de prosseguimento, em caso de morte da vítima que havia oferecido a queixa subsidiária da denúncia. E no caso da ação penal privada, em todas as outras situações, temos a perempção com extinção da punibilidade, caso não seja feita essa habilitação processual no prazo de 60 dias. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, o grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria e livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono, incluindo um curso de prática processual penal organizado pelo canal Ciências Criminais e ministrado por mim, que tem um módulo inteiro sobre a atuação da advocacia na acusação, promovendo queixa-crime, registrando ocorrência, atuando como assistente da acusação, enfim. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.